bom dia a todos. Começamos mais uma gravação de aula, hoje sobre combinações simples. Nós já vimos o princípio fundamental da contagem, né, o fatorial que dá base para fazer os cálculos, permutações simples e compostas, né, permutações sem e com repetição, e arranjos simples. E agora a gente vai para a combinação simples. Qual a diferença principal? Em arranjo, a ordem é importante. A ordem para a gente é importante porque faz diferença no final. Por isso que o arranjo está relacionado com o princípio fundamental da contagem, né? A gente pode considerar praticamente a mesma coisa, só que eu tenho que tomar cuidado com as questões de repetição, né? Ou de ser distintos. Esse é o cuidado que eu tenho que ter. Em combinações, quando a gente vê aqui, ele fala que está associado a escolher subconjuntos. Quer dizer, ele me dá um grupo de elementos e pede para que eu utilize parte desses elementos. Eu faça subconjuntos desses elementos. Então, um exemplo que ele traz aqui é Anne, Elisa, Rosa, Felipe e Gustavo, eles formam uma equipe. E dois deles precisam representar a equipe em uma apresentação. Agora, quais e quantas são essas possibilidades? Eu tenho 5 pessoas, mas eu quero pegar apenas 2 delas. Só que se eu pego a Anne e a Elisa, ou a Elisa e a Anne, concordam que tanto faz esses dois subconjuntos? Porque são as mesmas pessoas. Então, se eu pegar a Anne e a Elisa, ou a Elisa e a Anne, eu estou pegando o mesmo subconjunto. Então, porque a ordem não importa. É diferente se eu quisesse falar de primeira e segunda posição, para ser o presidente e o vice-presidente. Se eu coloco a Anne como presidente e a Elisa como vice, é diferente de colocar a Elisa como presidente e a Anne como vice. Então, essa é a diferença principal em relação a arranjo e combinação. Arranjo, a ordem é importante. Na combinação, não. Aí, conforme a gente for fazendo os exercícios, os exemplos, né, vocês vão percebendo essa diferença. Aqui, se vocês observarem nesse exemplo, pegar aqui o lápis, ele colocou aqui, ó, A, E, R, F, G, que são as iniciais dos nossos representantes dessa equipe aqui. E formar subconjuntos desse conjunto de 5 elementos, aí eu vou reescrever aqui do lado. Ó. Só que eu vou reescrever sem a chave, sem vírgula, tá? Só para representar. Anne e Elisa, como se fosse a nossa árvore que a gente já viu. A Anne com a Rosana, a Anne com o Felipe, a Anne com o Gustavo. Eu sei que eu tenho a Anne e eu posso relacionar com esses 4. Depois, eu tenho a Elisa com a Anne, a Elisa com a Rosana, a Elisa com o Felipe e a Elisa com o Gustavo. Depois eu vou pegar a Rosana como primeira, com a Anne, Rosana com a Elisa, Rosana com o Felipe, Rosana com o Gustavo. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o Felipe.
Felipe e Ana, Felipe e Elisa, Felipe e Rosana, Felipe e Gustavo. Quero ver se coloco tudo no mesmo lugar. E agora o Gustavo com a Anne, Gustavo com a Elisa, Gustavo com a Rosana e o Gustavo com o Felipe. Quando eu faço esses subconjuntos, observem que há repetição, né? Deixa eu pegar lá, pessoal. Primeiro agrupamento, tranquilo. A partir do segundo, eu vou repetir o primeiro. Ó, esse aqui é repetido. Porque Anne e Elisa e Anne é um mesmo subconjunto. Então, o que acontece? Se eu não descontar isso, eu vou contar em duplicidade. E aí eu vou ter possibilidades diferentes, né? Vai estar errado. Então, aqui termina a Anne. Depois termina a Elisa. E aí aqui eu tenho o agrupamento da Rosana. Só que Rosana e Anne já foi. Rosana e Elisa já foi. Então, eu já contei elas, né? Esses agrupamentos subconjuntos. Então, agora eu tenho o do Felipe. Felipe e Ana já foi contado. Felipe, Elisa já foi contado. Felipe e Rosana já foi contado. Agora eu tenho o agrupamento do Gustavo. Gustavo e Ana já foi contado. Gustavo e Elisa já foi. Gustavo e Rosana já foi. E Gustavo e Felipe já foi. Quer dizer, eu tenho tenho 4 possibilidades aqui, 3 aqui, 2 aqui e 1 aqui. E aí, você usando o princípio multiplicativo, o que acontece? Perdão, princípio multiplicativo não, de onde eu tirei isso? Somando os termos, né, os subconjuntos, perdão, não, multiplicando. Eu vou somando, né, eu tenho 4 mais 3 mais 2 mais 1, então eu vou ter 10. 10 subconjuntos. Por quê? Porque eu descontei aqueles que já eram repetidos. Porque a ordem não importa, o subconjunto é o mesmo, ok? E aí aqui tem uma combinação, 5, 2 a 2, né? Então, a nomenclatura é combinação de N, P a P, como a gente fazia no arranjo, tá? Quem é N? N é o total de elementos. Então, no nosso caso aqui, o nosso grupo tem 5. E eu quero fazer duplas. Quero fazer de 2 em 2. Então, meu P é de que maneira eu tomo esse agrupamento que eu quero. Tá ok? Então, essa é uma maneira de se escrever. Tem uma outra maneira, onde você coloca o N aqui embaixo e o P aqui em cima. É uma outra maneira de se escrever combinação. N tomado PAP. E também tem na forma binomial. Desculpa. Binomial. NPAP é uma outra maneira de se escrever combinação. Depois a gente também vai ver lá em números binomiais. Ok? Bom, fazendo essa pequena introdução, a gente vai trabalhar com a ideia da fórmula. Existe uma fórmula, mas você não tem a obrigação de usar a fórmula. A gente sabe que com fórmula facilita porque eu resolvo de uma maneira mais prática e direta, tá ok?
mas você não é obrigado a usar a fórmula. Então, a fórmula, na realidade, é essa aqui, ó. Toda vez que eu vou fazer uma combinação, na realidade, eu estou fazendo um arranjo e dividindo pela permutação. O que quer dizer isso? O arranjo, a gente já viu como funciona, que é fazer se preocupando com a ordem. Então, se eu fosse pensar aqui, ó, vou voltar um pouquinho, acho que dá para ver. Quando eu montei essas possibilidades todas, eu pensei na ordem. A Anne primeiro, depois a Elisa, depois a Rosana, depois o Felipe, depois o Gustavo. Pensei em todas essas ordens. Só que eles também podem trocar de posição. O A com o E, então pode virar EA. Então, por isso que a gente divide pelas permutações. Lembra, permutação são as trocas de posição. Então, uma combinação é fazer o arranjo e dividir pelas permutações. Quando você faz isso, né, usando o fatorial, a gente já aprendeu isso também, desenvolver algebricamente, nós chegamos numa fórmula. E essa fórmula que é o que a gente usa para resolver. N fatorial sobre P fatorial e a diferença entre eles. Tá? Basicamente é o que a gente já tinha visto. A gente tinha visto N sobre N menos P. O que a gente vai acrescentar agora é o P fatorial, seria da nossa permutação. Ok? Vou voltar para cá. Então, nossa fórmula é essa aqui. Vamos usar o exemplo anterior. C, que é a minha combinação, é dado de 5, 2 a 2. Então, como eu monto o cálculo? É meu n fatorial, que vai ser dividido pelo p, que é de quantas maneiras eu quero organizar, que é de 2 em 2, pela diferença deles. 5 menos 2, 3. Então, eu tenho 5 fatorial. Desenvolver em cima, né? Maior em cima. Então, 5 vezes 4 vezes 3. Vou parar no 3 porque eu tenho 3 embaixo para cancelar. A gente já aprendeu isso também. O 2 e o 1, né? Do 2 fatorial. E o 3 fatorial que eu vou simplificar aqui. Simplificando, eu tenho 5 vezes 4, 20 dividido por 2 dá 10. Ou você também pode fazer uma simplificação aqui, tá? Tanto faz. Qualquer maneira que você fizer vai dar certo. Vai dar 10. Então, lembre, eu posso multiplicar e dividir, ou posso dividir e multiplicar. O resultado sempre vai ser o mesmo. Quer dizer, eu tenho 10 agrupamentos que eu consigo fazer. Então, eu tenho 10 possibilidades, que é o que a gente encontrou lá naquele probleminha anterior, para as 10 possibilidades aqui. Ok? Com a prática das atividades, vai facilitar bastante, tá bom? Tem fique atento, que estava lá no livro e eu quis trazer para vocês, tá assim, como são subconjuntos e um conjunto, a ordem dos elementos não importa. Só consideramos subconjuntos distintos os subconjuntos que diferem pela natureza de seus elementos. Quer dizer, se eu tenho um subconjunto de elementos,
A não ser que sejam coisas diferentes para eu considerar a ordem, né? Caso contrário, para mim a ordem não interessa, tá bem? Vamos fazer os exercícios, eu acho que vai ficar mais claro. Bom, aqui eu tenho uma aplicação direta, né? Exercício 18 aqui, para vocês visualizarem. De novo, é mais a prática agora. Você tem uma combinação de 6, 3 a 3. Então, eu tenho 6 fatorial dividido por 3 fatorial que vai dividido pela diferença dos dois, que também é 3. Eu vou resolver isso. 6, 5, 4, 3. Um dos 3 eu vou desenvolver. 3, 2, 1. E o outro 3 eu vou deixar para cancelar a ponta de cima. Eu também já sei que 3 vezes 2 é 6, então eu posso simplificar. E aí sobrou o resultado, que é 20. Então, se eu tiver 6 elementos para combiná-los 3 a 3, eu vou ter 20 possibilidades. O B, ele está escrito em forma de número binomial, mas é só a escrita dele que é diferente, né? Mas a resolução é a mesma. 4 fatorial sobre 2 fatorial e a diferença deles que é 2. Eu já tinha combinado, não, eu tinha comentado com vocês que tem alguns exemplos que eu não gosto que o livro traz, porque ele dá essa falsa impressão, né? Então, quando eu fiz aqui a diferença, que é 3, né? Tá aqui, dá uma impressão que eu pego ele, depois ele de novo. Aqui também dá essa impressão. 4 por 2, depois eu tenho que pegar a diferença dele, que é 2, e colocar. Então, quando você faz isso no exemplo, dá uma falsa impressão que você copia e repete, mas não é isso. É o 4 sobre o 2, e a diferença deles também é 2, tá? Só uma coincidência aí. Já falei para vocês que eu não sou muito fã desses exemplos, às vezes, vai dar essa falsa impressão. Bom, o primeiro 2 eu desenvolvi, o segundo eu vou cancelar aqui. E aí você tem 12 sobre 2, ou pode fazer uma simplificação aqui, né, que vai dar 2, e 2 vezes 3 é 6, tanto faz. Então, você pode multiplicar e dividir, ou dividir e multiplicar. Muito bem, vamos continuar no 19, então. Com 6 mulheres e 5 homens, quantas comissões de 6 pessoas, exatamente com 4 mulheres, podem ser formadas, né? Às vezes meu retorno aqui me atrapalha. Então, eu vou fazer comissões de 6 pessoas. Então, vamos imaginar que tenho... Então, 2, 3, 4, 5. Vou desenhar para facilitar, tá bom?
Então, eu tenho essa comissão para formar. Essa comissão tem que ter exatamente 4 mulheres. Então, tem que ter uma mulher aqui, uma segunda mulher aqui, uma terceira mulher e uma quarta mulher. Para formar essa comissão, tem que ter 4 mulheres. Logo, sobraram 2 posições para homens. Vou ter 2 homens, o homem 1 e o homem 2. Tá? Agora, de quantas maneiras eu consigo fazer isso? Então, o que eu vou ter? Uma combinação. Primeiro, quantas mulheres eu tenho no total? No total, eu tenho 6 mulheres. Para fazer um agrupamento de quanto? De 4 em 4. Entendo que eu não posso fazer uma combinação de todo mundo ao mesmo tempo, porque são coisas diferentes. Lembra lá quando falava de natureza diferente? Quer dizer, eu estou com coisas diferentes, estou com mulheres e homens. Então, eu não posso juntar os dois, simplesmente. Eu não posso falar assim, olha, eu tenho 11 pessoas e vou fazer de 6 em 6. Por quê? Eu não vou conseguir obter agrupamentos onde tenho só 4 mulheres. Eu vou ter todos os tipos de agrupamentos. Então, eu vou observar aqui, eu tenho 6 mulheres e a minha comissão tem que ter 4 mulheres. Então, aqui as 4 posições. E eu também vou ter que fazer uma combinação dos homens, porque eu tenho 5 homens para ocupar 2 posições. E como vai acontecer isso? Na realidade, se você observar, ó, uma cor diferente aqui, eu estou fazendo uma comissão que tem homens e mulheres, onde as combinações de mulheres vão ser uma, as combinações de homens vai ser outra, mas eu não posso somar, porque cada combinação que eu encontrar de mulher, eu vou fazer com uma de homem. A segunda de mulher com a primeira, vamos supor assim. Vamos fazer as contas primeiros? Aí eu já mostro para vocês, acho que fica melhor. Vou trocar aqui a cor. A combinação de 6, 4 a 4 é 6 fatorial dividido por 4 fatorial dividido pela diferença. 6 menos 4, 2. Vai ficar 6 fatorial sobre 4, ou melhor dizendo, vamos desenvolver, né? Vai ficar 6, 5, 4. Vou manter o 4 aqui embaixo, cancelar. E aqui vai ficar 2 vezes 1. Se eu quiser simplificar o 6 com 2 eu posso, vai dar 3. Então, eu vou ter 15. Então, eu vou conseguir 15 possibilidades, tendo 6 mulheres para fazer o agrupamento de 4 em 4. Então, eu consigo 15 possibilidades. Cada uma dessas possibilidades vai ser multiplicada pelas condições dos homens. Eu tenho 5, 2 a 2, eu tenho 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes, né, a diferença, que é 3 fatorial. Então, eu vou ter que 5, 4, 3, para simplificar o 3. O 2 aqui. 2, 1. E o 3 que eu vou simplificar aqui.
Se eu quiser de novo, posso multiplicar e depois simplificar, simplificar e multiplicar. Então, aqui eu tenho 10 possibilidades. Por que multiplicativo? Porque para cada agrupamento que eu fizer de mulher, eu vou ter 10 de homens, ou vice-versa. Então, o que eu tenho que fazer é multiplicar os seus resultados. Então, vou ter 150 possibilidades. E não somá-los. Eu não vou ter 15 de mulheres mais 10. Não, para cada um dos 15 de mulheres, eu tenho 10 de homens. Quando eu pegar o segundo agrupamento de mulheres, eu vou fazer com os 10 de homens e assim sucessivamente. Tá? Da mesma maneira, eu posso pensar em homens com relação a mulheres. Então, por isso, eu já vai usar o princípio multiplicativo aqui. É um exercício muito comum. Tem uma outra situação que eu vou aproveitar aqui. É assim. Quando você tem essa multiplicação, e aqui eu fiz separado cada um deles e cheguei na resposta, você também pode fazer o desenvolvimento de todos eles. Ficaria assim, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quer dizer, desenvolver todo mundo, tá? Isso é permitido. A gente sabe que pode desenvolver todo mundo. 4, 3, 2, 1. Depois 2, 1. Eu acredito que dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Eu só quero mostrar porque você pode fazer isso. De repente, você fica na dúvida do que tem que fazer, melhor você desenvolver e simplificar. 3, 1, 3, 2, 1. Lembre-se, você está multiplicando e dividindo ao mesmo tempo. Aqui é princípio multiplicativo, né? É uma multiplicação. Então, você pode cancelar o de cima com o de baixo a qualquer momento e de que lado você quiser, seja desse numerador com esse denominador ou desse numerador com esse denominador, da maneira que você quiser. Então, eu quero eliminar todos de um mesmo lado. Então, eu vou 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Agora eu quero eliminar o 6. 3, 2, 1 com 3, 2, 1. Vou colocar assim, para você saber que eu eliminei lá. Então, sobrou um 5. Aqui, agora eu tenho um 2. Vamos ver. Tem um 2 aqui e um 2 aqui. Então, esses dois dá 4. Cancelei. E aí você vê o que sobrou. Um 5, um 5, um 3 e um 2. Multiplicar por 1 dá o próprio valor. E quando você multiplicar tudo isso, você vai encontrar os 150 do mesmo jeito, tá? É uma maneira de você fazer que vai dar certo. Bom, eu só acho que é mais trabalhoso porque você vai desenvolver todo mundo. Nós diminuímos os desenvolvimentos, facilita para a simplificação mais rápida. Só por isso, tá? Vamos para o 20. O 20, ele vai trazer um pouquinho de geometria, então lembrar de alguns conceitos básicos. Vamos lá. Em um plano, marcamos 6 pontos distintos, dos quais 3 nunca estão na mesma linha. Não estão em linha reta. Por quê? Quando você... Vou colocar aqui uma linha só de base, tá, gente? Para visualizar. Se eu colocar um ponto aqui nessa linha,
segundo ponto nessa linha, eu consigo ligá-los através de um segmento de reta. A partir do momento que eu coloco um terceiro ponto, eu também vou conseguir ligá-los, mas eles... Opa! Deixa eu colocar aqui. Quando eu ligar os 3 pontos, eles vão estar alinhados. Quer dizer, então, os 3 pontos se tornam um único segmento. E para a gente não interessa, porque a gente vai falar de ligação de segmentos, mas também vocês podem ter a seguinte condição. Deixa eu pegar uma figura aqui. Ó, vou pegar esse aqui. Vai aparecer isso para vocês também, por isso que eu já estou adiantando, tá? Antes de resolver o exercício. Ele vai falar, por exemplo, diagonal dessa figura. Quantas diagonais tem? Diagonal é a ligação de 2 pontos na figura, né, de 2 vértices, não consecutivos. Então, esse ponto com esse ponto são pontos consecutivos. Então, eles formam o lado da figura e não a diagonal. A diagonal é a ligação de 2 pontos não consecutivos. Então, esses dois aqui são consecutivos, mas esse primeiro com esse terceiro não são consecutivos. É um conceito que tem que lembrar de geometria diagonal de figuras. São alguns cuidados com conceitos que na hora de eu resolver o exercício, se eu não souber, eu erro o exercício, por mais que eu saiba fazer a conta de combinação, tá? Então, aqui ele diz o seguinte, eu vou pegar 3 pontos distintos, quer dizer, 3 pontos diferentes. Vou marcar esses, 6 pontos, não 3, 6 pontos. Vou marcar um aqui. Deixa eu... Vou pegar, assim vai ficar melhor. Fica desenhando com lápis, vai ficar ruim. Ó, um ponto aqui. 2. 3. 4. 5. Pontos aleatórios, ó. 6 pontos. Marcando 6 pontos distintos. Tá aqui 6 pontos. Dos quais 3 nunca estejam na mesma reta. Então, se eu for desenhar uma reta aqui, só tem 2 pontos. Se eu for desenhar uma reta aqui, só tem 2 pontos. E assim sucessivamente. Você vai ver que não tem 3 alinhados. É isso que ele me pede. Aí o item A, ele fala assim, olha, quantos segmentos de retas podemos traçar ligando os 2 a 2? Quer dizer, então eu vou ter que pegar aqui, pegar com uma outra cor, pegar um segmento desse ponto e ligar aqui. Opa. Esse é um segmento. Vou pegar um desse e ligar com um desse. Esse é outro ponto. Só que ao invés de eu fazer todas essas ligações, eu faço a conta. Então, eu tenho a combinação de 6 pontos tomados de 2 em 2. Tomados 2 a 2. Eu vou ter que 6 fatorial sobre 2, pela diferença que é 4. Se vocês observarem, um 6, 4
deu 6 sobre 4 sobre 2. E um 6,2 deu 6 sobre 2 sobre 4. Tem uma observação, vou colocar aqui do lado antes de resolver. Ó, uma combinação de 6, 2 a 2. Ela tem o mesmo resultado de uma combinação de 6, 4 a 4. Quando esse resultado e esse, a soma deles, dá o total de elementos, o resultado é o mesmo. Então, se eu quisesse uma combinação de 5, 3 a 3, isso é igual a uma combinação de 5 tomado a quanto? Bom, esses dois números somados tem que dar 5. Logo, esse número aqui só pode ser 2. Então, você consegue determinar valores também a partir dessa igualdade. É interessante saber isso, tá? É uma das propriedades da combinação. Mas vamos voltar aqui, nosso problema. Então, eu tenho uma combinação 6, 2 a 2. A gente vai fazer a conta, tá? 6, 5, 4. 2 fatorial é 2 vezes 1, vezes o 4 fatorial. Eu vou cancelar. 6 vezes 5 é 30, dividido por 2 é 15. Então, eu consigo fazer 15 segmentos. Aqui eu já fiz 2, 3, 4. Cada ponto eu vou conseguir fazer 5. Vou recortar o item B para a gente fazer aqui embaixo. E quantos triângulos podemos formar tendo sempre 3 deles como vértices? Sim, a lógica é essa, né? Se eu fosse pensar aqui, fechar, colocar uma outra cor. Uma outra cor aqui. Eu preciso de 3 vértices, senão eu não consigo formar um triângulo. Então, quantos eu tenho? Eu tenho 6 pontos. De quantos em quantos eu vou tomar? De 3 em 3. De novo, a gente já tinha feito essa conta, né? Então, 6 fatorial por 3, dividido pela diferença de 6 menos 3, que também é 3. Então, vou ter que 6 vezes 5 vezes 4, vezes 3. 3, 2, 1. E o 3 fatorial. Cancela esses dois. Posso cancelar esse aqui. Então, eu vou ter 20 triângulos. Ok? Próximo exemplo. Aqui tem um conceito que eu já tinha comentado, acho que com vocês, de quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar seu time de basquete tendo à disposição 12 atletas que jogam em qualquer posição. Quando a gente entra nesse campo das combinações, das probabilidades, tem algumas coisas que acontecem no sentido de o esporte. Tem no esporte. Só corrigir aqui. O que tem no esporte?
eu não preciso obrigatoriamente saber jogar basquete para calcular combinação. Eu não preciso saber handebol, futebol, né, vôlei. O que normalmente se pede é as maneiras de se escalar um time. O problema é, eu tenho que saber quantos jogadores tem aquele time. Então, se eu não sei que num time de basquete ele é composto por 5 atletas em quadra, não adianta eu saber fazer combinação e saber o total de atletas, né? Eu vou ter o time de vôlei, tá? Quantos entram em quadra? Ah, eu não sei. Aí você não consegue resolver seu exercício. Então, da mesma maneira que o esporte aparece cartas, né? A gente também já comentou um pouquinho sobre isso. Eu não preciso saber jogar, eu preciso conhecer as cartas, eu preciso saber como elas são, né? Se é um jogo específico, que é até um problema que a gente vai ver hoje, é, o problema é específico, mas ele me dá a orientação da quantidade. Porque ninguém é obrigado a saber jogar cartas, né? Não precisa saber jogar truco, cacheta, pôquer, sei lá o que seja, né? Então, eu preciso saber as quantidades, eu preciso saber de que maneira organizar isso, tá bom? Vamos fazer o de basquete. Então, eu vou fazer uma combinação de 12 jogadores tomados de quanto em quanto. Então, eu preciso saber sobre o time de basquete. Num time de basquete, ele entra em quadra com 5 atletas. Então, eu tenho 12 jogadores para 5 posições. E aí, eu vou fazer essa combinação. 12 sobre 5 pela diferença entre eles. 12 menos 5, 7. Eu vou resolver normalmente. 12, 11, 10. A gente vai até o maior, né, para fazer a eliminação, para facilitar a nossa conta. Vamos ter que escrever tudo. 5, 4, 3, 2, 1. E o 7 que eu vou cancelar aqui. E eu vou fazer algumas simplificações para facilitar, ok? Por exemplo, 4 vezes 3 é 12. Já vou reduzir um número alto, tá, ok? Reduzir o 10 não necessariamente é interessante, né? Mas eu posso fazer 5 vezes 2 é 10 e cancelar. Eu posso fazer o 8 com o 2 aqui, que dá 4. E o 5 com 10, que dá 2. Já reduzi bastante também. Ao invés de reduzir 1, eu reduzo vários números. E aí depois eu multiplico o que sobrou, né? 9 vezes 4 vezes 2, 2 vezes 4 é 8, vezes 9 é 72. Então, eu vou ter 72 para multiplicar por 11, tá? E aí eu faço a continha. 792. Tem uma técnica aqui para multiplicar por 11. Não dá. A distância é ruim para ficar fazendo isso, mas quando eu multiplico por 11, você faz assim. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 7, 7. E soma 7 mais 2, 9. Tá? Aí tem umas técnicas para resolver por 11, mas não é o nosso estudo hoje. Uma próxima. Vamos para o próximo aqui. 23.
Então, agora eu tenho um conselho desportivo formado por 2 professores. Então, ele vai ter lá o professor 1, professor 2 e 3 alunos. Aluno 1, aluno 2 e aluno 3. Bom, eu quero fazer esse conselho. E eu tenho 5 professores para 2 vagas. E tenho 30 alunos para 3 vagas. Então, eu tenho uma combinação de 5 professores para 2 vagas nesse conselho, vezes uma combinação de 30 alunos para 3 vagas de alunos no conselho. Está bem parecido com o que a gente já fez lá no início. Agora fazer continha. 5. Quando você já fez 5, 2-2, você já sabe o resultado, já fez algumas vezes, você não vai precisar fazer tudo de novo, né? Vou fazer aqui, mas não tem essa necessidade. Então, eu tenho 30 fatorial. Posso fazer os dois ao mesmo tempo, ao invés de fazer separado. 30 sobre 3, e a diferença aqui é 27. Então, eu vou ter aqui 5 vezes 4 vezes 3. Eu tenho um 2 e tenho um 3 para cancelar. Vezes 30, 29, 28 e 27 para calcular. Perdão. Para simplificar e calcular. 3, 2, 1. E 27, cancela. Bom, eu tenho números altos desse lado, né? Aqui eu tenho um 2 aqui para cancelar, fica fácil, já sei que vai dar 10. Aqui eu posso pegar 3 vezes 2, 6 e 30 e reduzir. Ou eu posso fazer desse lado aqui o 28 por 2, vai dar 14, né? Metade. Então, troquei um número aqui. Um 30 aqui com o 3 vai dar 10. E depois multiplicar tudo, né? Bom, eu tenho um 10 no primeiro, um 10 aqui no segundo. Então, se eu multiplicar 25 e 14, perdão, 29 e 14, depois é só colocar 2 zeros, né? Que é do 10 daqui e do 10 daqui. Então, 29 e 14 dá 36, 8 e 3, 11, 9 e 2. 6, 10, 4. Então, eu vou ter aqui 406 vezes 10 vezes 10. Vou acrescentar 2 zeros aqui. Então, para fazer esse conselho, eu tenho 40.600 possibilidades. 24. Isso aqui são bem exercícios bem comum, né? De bolinha na urna. Deixa eu já montar aqui uns quadrinhos para facilitar. Fica mais fácil visualizar, tá? De quantas maneiras distintas
podemos colocar 10 bolas em 3 urnas, de modo que fiquem 2 bolas na primeira, 3 bolas na segunda e 5 bolas na terceira. Tem 10 bolas. Então, tenho 3 urnas, né? Que é a primeira, a segunda e a terceira. Então, eu tenho que começar assim. Tenho 10 bolas. Na primeira, vão ficar 2 bolas. Então, eu tenho uma combinação de 10 bolas para colocar de 2 em 2 na primeira. Então, tinha 10 bolas. Quantas são as possibilidades de ter 2 bolas na primeira? Uma combinação de 10, 2 a 2. Quando eu venho para a segunda, 2 bolas já ficaram aqui. Então, a partir de agora, eu não tenho mais 10 bolas. Eu tenho 8 para usar na segunda turma. Segunda urna. Então, eu tenho 8 bolas, porque eu já usei 2 na primeira. Então, sobraram 8 para a segunda. E na segunda vão ficar 3 bolas. Então, quero saber a combinação de 8, 3 a 3. Se dessas 8 vão ficar 3 na segunda urna, sobram 5 bolas para a última urna. Obviamente, para ficar 5 bolas, né? E aí é só fazer o princípio multiplicativo aqui dos 3. Então, eu tenho 10 bolas, fui para a primeira urna. Vi as possibilidades de ficar 2 bolas. Ficou 2. Sobrou 8. Fiz as combinações possíveis para deixar 3 bolas na segunda. Ficaram 3 bolas. Fui para a terceira urna, sobraram 5 bolas para colocar na última urna, que precisaria ter 5 bolas, obviamente. Então, combinação 10, 2 a 2, uma combinação de 10 fatorial sobre 2 pela diferença, que é 8, vezes 8 fatorial, segunda, dividido por 3, pela diferença, que é 5, vezes 5 fatorial por 5 fatorial, pela diferença, que é 0 fatorial. Não é 0, é 0 fatorial, lembre disso. Uma coisa que eu posso fazer antes de resolver é que, como está multiplicando tudo e dividindo, eu posso fazer uma simplificação do fatorial com o fatorial antes de resolver. Faltou um fatorial aqui nesse 2. Pronto. Então, eu posso fazer essa simplificação antes de resolver. Imagina eu tivesse que fazer 8 até o 5 para poder cancelar. Aqui eu sei que vai dar 1, né? Porque 5 por 5 é 1, 0 fatorial é 1, então aqui eu sei que vai dar 1. O que me sobrou foi um 10, um 2, um 3 e um 5. Eu vou desenvolver só isso. 10, 9, 8, 7, 6. 7, 6 e 5. Porque o maior embaixo é 5. Então, o 10 vai até o 5. Tem um 2. Tem um 3. E tem o 5 que eu vou cancelar.
Tem um 3 vezes 2 aqui, dá para cancelar com esse 6. E tem um 8 que dá para dividir com esse 2, dá 4. Tá? Por que não dividir o 0? Perdão, dividir o 10? Porque depois é só acrescentar o 0, né? Então, quando multiplica por 10, você acrescenta o 0. Então, ficou 9, 4 e 7. Então, 9 vezes 7, 63. Vezes 4, 12, 25. Acrescento o 0. Então, 2.520. Então, eu consigo 2.520 maneiras diferentes de se colocar duas bolas na primeira urna, 3 na segunda e 5 na terceira. Ok? E por último, aqui é aquele jogo que eu falei, né? Você não precisa saber jogar truco, você precisa entender sobre cartas. Né? Não, e nem necessariamente todas as vezes saber sobre as cartas, desculpa. Então, no jogo de truco, cada jogador recebe 3 cartas de um baralho de 40. Então, não precisa saber quantas cartas tem no baralho, porque ele já me deu todas as informações aqui. Porque o baralho é de 52 cartas. É quando eu tenho as cartas 8, 9 e 10 acrescidas, são mais 12 cartas, com as 40, 52. Então, aqui ele já me deu o total de cartas e de que maneira eu tenho que agrupar. Então, eu não preciso saber jogar truco, ok? Nenhum tipo de jogo. Na realidade, ele já me deu as informações necessárias. Então, eu tenho uma combinação de 40 cartas, tomadas de 3 em 3. O trabalho aqui é só fazer conta mesmo. 40 fatorial sobre 3, pela diferença 40 menos 3, 37. Então, vai ficar 40, 39, 38 e 37. Aqui eu tenho 3, 2, 1. E o 37 que vai cancelar. E aí você pode o 3 e o 2 simplificar. Bom, 39 por 3 dá 13. 38 por 2 dá 19. Tá? Podia simplificar aqui, ia ficar 20. Não muda muita coisa, tem gente. A questão é fazer continha mesmo depois. 13. Então dá 27. 5, 9, 1. 7, 14, 2. Aí vai ser por 40, né? 28, 18, 9. 9.000, uma combinação de 40, 3 a 3. 9.880. Então, tem 9.880 maneiras diferentes de um jogador receber 3 cartas de um baralho de 40 cartas, né, de receber as cartas para jogar. Tá? Espero que os exemplos ajudem a entender. Vou estar à disposição de vocês, ok?